Já passei por muitas decepções com amizades de pessoas que estavam na minha casa dando maior força e por trás estava querendo puxar o tapete. Jamais me colocaria no lugar assim de ficar apontando o dedo para os outros. Ah, isso é, isso não é. Você tem uma ética, você não tem. Acho que essa ideia de ética ela é regulada pelo próprio circuito, de algum modo muito solto. A função principal do curador é tornar acessível, né, fazer essa ligação entre a obra de arte, o artista e o público. Se eu estou fazendo uma exposição num espaço dentro de uma universidade, que é um espaço de pesquisa de pessoas iniciadas, eu posso até fazer uma exposição mais complexa, um texto mais denso, porque essas pessoas vão ter acesso. Agora, se eu estou fazendo uma exposição num espaço que vai um público leigo, que as pessoas não entendem, eu tenho que tornar acessível aquilo a mensagem que eu quero passar. Você não pode também ser muito didático no sentido de banalizar, né? Então, essa obra é isso, isso, isso. Você não pode colocar uma leitura só sobre uma obra de arte, né? Cada pessoa que vê um trabalho, ela vai ter uma visão diferente, uma leitura diferente, até a gente mesmo, né? Às vezes a gente vê a mesma obra, mas se você está num dia diferente, você vai descobrir outras coisas naquela obra, né? Então, eu acho que a missão do curador é tentar abrir para que a pessoa possa descobrir o que ela quiser naquela obra. E se ela falar, puxa, mas uma pilha de azulejos é uma obra de arte, daí você tem que tornar acessível. Por que isso se tornou uma obra de arte? É uma ideia, é um conceito, é a maneira que ele mostrou, é o contexto em que a obra está. Pensar, né, no público não significa que você vai estar dirigindo um trabalho para um certo público, como se você estivesse rebaixando, né? Então fazer uma coisa mais simples, porque é um público mais amplo. Não, mas acho que tem que ter o esforço de criar mecanismos, seja por textos, por informações na exposição, por a criação de um projeto educativo, de um programa educativo que auxilie talvez um público que tenha dificuldade, seja um público com alguma deficiência visual, auditiva, ou seja criança, ou seja cadeirante, ou seja lá que público for, você vai ter que ter estratégias para permitir o acesso desses diversos públicos, né? Se um trabalho precisa ser feito numa altura X, o artista quis que aquilo fosse feito nessa altura, daí chega alguém lá do Corpo de Bombeiros e fala, não pode ser dessa altura X porque o cadeirante não vai conseguir ver. Aí você tem que optar entre ou você realiza o produto tal como o artista quis, ou você vai tentar convencê-lo de adaptar o projeto para que um cadeirante possa ver isso no campo mais institucional que acontece. Claro que num lugar independente, num lugar mais com menor frequência, esse tipo de problema não vai aparecer. Hoje em dia existem vários lugares, casas noturnas, bares, eventos com público bem diferenciados. Então acho que você tem que saber o público que você vai atingir e como atingir. Há uns anos atrás eu diria que não, que o DJ tem que ter uma puta técnica, não sei o quê. E hoje em dia, assim, sei lá, depois de quase 20 anos fazendo isso, eu acho que o principal do DJ é a antena dele, entendeu? Quando você consegue captar a energia do lugar e devolver para as pessoas essa mesma energia, aí acho que o negócio tá... aí pega, entendeu? Então, eu já vi gente que mixa mal conseguir fazer isso, já vi gente que mixa muito bem não conseguir fazer isso, já vi gente que entende muito de música fazer
uma sequência que não funciona e vice-versa, sabe, assim? Então, é uma coisa meio mágica discotecar, eu acho, assim. O DJ que traz um set pronto, mixado, depois chega lá e só dá play. Eu não vou falar que o cara tá errado ou que tá certo. Eu acho que todo mundo tem um começo. Agora, se permanecer nesse comodismo, aí eu já acho que é um pouco de preguiça. Porque se a pessoa tem interesse em uma determinada profissão, seja lá qual for, eu acho que você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que tentar fazer o melhor, né? Mas acho que o próprio tempo dá uma peneirada nessas pessoas. Eu já cansei de ver pessoas que começam o trabalho de uma certa forma, porque é famoso, porque conhece alguém, porque é bonito ou bonita, não sei. Mas aí toca algumas vezes e depois acaba assumindo e não toca mais, porque depois não tem uma consistência para continuar fazendo o trabalho de uma maneira para atrair as pessoas, sei lá. A minha irmã é curadora, né? E eu estudei artes plásticas e, assim, o trabalho do curador dos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, foi exatamente esse, né? Começar a se apropriar do trabalho dos outros e juntar tudo e colocar isso em um contexto totalmente diferente. E às vezes até o próprio artista vai ficar puto, porque fala, porra, mas meu trabalho não tem nada a ver com isso, você colocou ele de um jeito que, tipo, é outra leitura. E é justamente isso que um DJ faz. A palavra curadoria passou a ser usada assim, eu fiz uma curadoria do que eu estou usando hoje, né? Claro, que se você entender que curadoria é uma seleção, você vai no supermercado e está fazendo uma curadoria também. Então, houve uma banalização e também eu acho que existe um glamour em torno do curador que não é verdadeiro. Esse mito do curador, sabe, essa coisa do curador ser mais importante, eu acho que isso tem muito de mito, quer dizer, e os jovens profissionais muitas vezes acreditam nisso, né? Que é uma balela, mas ele vai tropeçar na primeira ou na segunda, eu acho que isso o tempo dirá. Nos dias de hoje, quem vai dizer que aquilo é ou não é curadoria? Jamais me colocaria no lugar assim de ficar apontando o dedo para os outros. Isso é, isso não é. Você tem uma ética, você não tem. Porque acho que essa ideia de ética ela é regulada pelo próprio circuito, de algum modo muito solto. Então tem curadores mais ligados ao mercado, tem curadores menos ligados ao mercado. E não é porque está à venda que é mais ou menos ético. Não é porque tem proximidade de amizade que é mais ou menos ético também. Nos anos 80 eu ganhei uma bolsa para trabalhar num museu nos Estados Unidos. E a curadora com quem eu estava trabalhando estava justamente fazendo uma pesquisa sobre curadoria. E tinha justamente um texto em inglês que falava Código de Ética para Curadores, que até tirei xerox na época e tal, mas ali como curador ele abrange, quer dizer, aqui também o curador abrange várias áreas, não é só arte contemporânea, arte moderna, lá por exemplo tem curador de arqueologia. Então pelo código de ética, por exemplo, um curador não pode estar vinculado ao mercado, né? Porque no caso de um arqueólogo, se o cara acha um objeto importantíssimo, ele pode se beneficiar financeiramente disso. Então existe esse código de ética no sentido de que um curador não deve ter vínculo com o mercado. Quer dizer, se você quer trabalhar com o mercado, tudo bem, você trabalha com o mercado, mas aí teoricamente você não deveria fazer curadoria. E mesmo em arte contemporânea, né? Você pode comprar um monte de obra de um artista e você privilegia aquele artista, né? O curador tem esse poder. A gente acaba tendo uma ética própria, um jeito de trabalhar, ou pelo menos com esses valores, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa curadoria institucional, com dinheiro público, de incentivo, né? Acho que é obrigação de tomar um cuidado mínimo de não privilegiar apenas artistas de uma única galeria, de não privilegiar apenas, né, numa Bienal de São Paulo. Eu nunca trabalhei como curadoria na Bienal de São Paulo, mas o curador da Bienal de São Paulo não pode colocar
todos os artistas da mesma galeria. Isso não vai pegar bem porque tem dinheiro público envolvido, está beneficiando um público muito particular. Então isso, de algum modo, pega mal. Mas também não tem nenhuma lei ou nenhuma punição que vai acontecer com esse sujeito. Ele faz e pronto, né? O máximo que vai poder fazer é o circuito de algum modo se autorregulando, falando, nossa, você viu o que ele fez? Ele colocou todos os artistas da mesma galeria, que estranho, né? Tá beneficiando um grupo, será que ele tem ligação? Será que ele recebe dinheiro do galerista para isso? Esses questionamentos podem até surgir. O circuito de arte brasileiro, ele mudou muito. Ele foi obrigado a se profissionalizar por causa de uma demanda de mercado, né? Quer dizer, muita gente começou a comprar, a arte brasileira de altíssima qualidade começou a ser importante fora do país. Enfim, você tem um quadro que se modifica nos últimos 10, 15 anos. Bom, esse circuito, ele busca um profissional adestrado, certo? Para referendar essas mercadorias que estão vindo a público para serem consumidas. Esse sujeito, esse profissional, é o curador, né? Então, existe Por que existem os cursos de formação de curador? Porque existe uma demanda de mercado, precisa formar. Acho que dentro da universidade, que é onde eu estou, e da onde eu venho e onde eu estou e trabalho na formação, você tem que trazer, você tem que levar uma dimensão crítica para esse profissional que está sendo formado na universidade. Então, quer dizer, a curadoria não é apenas ou não é somente referendar valores de interesse, muitas vezes extra-artísticos, né? A curadoria também tem um papel crítico, tem um papel ético, vamos dizer, de estabelecer outras possibilidades de parâmetro para o público perceber essa produção artística, né? Então, eu acho que cabe ao curador saber discernir o seu papel